Olá, meus amados, voltei aqui para fazer esse aprofundamentozinho com você. Para quem ficou um pouco na dúvida em relação ao isopropil e secpropil, aqui vai um jeito bem fácil para você aprender, que é o seguinte. O que é o isopropil? O isopropil é aquele radical que tem dois grupos metil ligados a um carbono. Então eu tenho aqui, ó, não são 3 carbonos? Então esse cara é o isopropil. Só que a valência livre tem que vir no carbono primário, no carbono da extremidade, mas como o isopropil não vai, para ter os dois grupos aqui, ó, metil, não tem como ter valência livre nesses dois carbonos, então a valência livre no meio a gente chama de isopropil. Aqui, ó, também no butil, eu tenho dois grupos metil e a valência livre no carbono primário. Então a gente chama isso aqui de isobutil. Aqui, ó, um radical metil, um outro metil e a valência livre no carbono primário. Isso é chamado de tem 5 carbonos, pentil. Agora aqui, ó, um grupo metil, valência livre no carbono primário. 6 carbonos na X, então isso aqui é o isoexil, certo? Tá aí o primeiro aprofundamentozinho para você não trocar mais isopropil, o prefixo iso, pelo sec, ok? Vamos ver esses dois que eu expliquei aqui, ó. O nel. O prefixo nel, ele aparece em radicais que você tem 3 grupos metil, CH3, e a valência livre é no carbono primário. Então esse cara tem 5 carbonos, ele se chama nel pentil. Olha isso aqui, ó. 1, 2, 3 grupos metil e a valência livre é no carbono primário. Então esse cara é o nel-exil, ok? Se você observar, o nel tem que ter o carbono quaternário e a valência livre no carbono primário, ok? Agora vamos fazer um aprofundamento maravilhoso para você que é aluno do tio Sandro, tio Sandrão, que poucos alunos sabem. Essas nomenclaturas de radicais são as triviais. A IUPAC aceita. Mas nós temos as nomenclaturas oficiais, né? Que a IUPAC recomenda que você também aprenda, tá? Sandrão, qual é mais fácil de cair no Enem, no vestibular? Eu confesso a você que a que eu ensinei anteriormente é a mais fácil de cair. Mas eu vou ensinar a vocês isso aqui, caso você queira fazer um vestibular de uma concorrência maior, de uma dificuldade maior. Que é o seguinte, esse aqui, a gente já sabe que o nome dele é isopropil, o primeiro, certo? Mas o nome oficial que você teria que colocar seria o seguinte. Primeiro você vai escolher a cadeia principal. O que é a cadeia principal? A cadeia principal é a cadeia com o maior número de carbonos em sequência, contando com o radical que tem a valência livre. Então, tanto faz eu contar para cá, ó, 1, 2 carbonos, como fazer no sentido para cá, também vai dar 1, 2 carbonos, ok? Então, olha só. Você tem a cadeia principal, maior número de carbonos em sequência, contando com o radical. Contando com a valência livre, desculpa. E aqui eu tenho o radical metil. Certo? Aqui eu tenho o radical metil. Como é que ficaria o nome desse radical oficial, Sandrão? Observe que agora eu vou contar. Eu vou contar os carbonos da cadeia principal. 1, 2. O metil está ligado a qual carbono? Está ligado ao primeiro carbono. Então eu tenho um metil, e ele está ligado a uma cadeia principal que tem uma valência livre e que tem quantos carbonos? Tem 2. Então eu tenho um metil, desculpa, eu coloquei aqui, mas eu vou tirar, é junto. Um metil
um metil, etil. Por que o final il de novo? Porque ele é um radical. O que tem 2 carbonos aqui é um radical. E quando você tem um carbono ligado à cadeia principal, também é um radical. Então o nome oficial seria 1-metil, por causa desse metil, 1 porque está ligado ao carbono 1, etil porque a cadeia principal tem 2 carbonos, ok? Agora vamos para a segunda. Na segunda eu começo a contar desse carbono aqui, ó. E qual o maior número de carbonos? Seria 1, 2 ou seria 1, 2, 3? Logicamente, a cadeia principal é aquela que tem o maior número de carbonos em sequência, certo? Começando a contar do cara que tem a valência livre. Peço desculpa que eu fiz de azul, né? Vou continuar mantendo o azul. Então, olha só. Ok? Então, onde tem a valência livre, eu comecei a contar. Então, aqui ficou 1, 2, 3. Observe que eu comecei a contar da valência livre, né? Quem está ligado ao carbono que tem a valência livre? O metil. Então, eu tenho 1 metil. 1 metil o quê? Propil. Desculpa que não tem esse tracinho no meio aí, não. Propil. Então, 1 metil propil. Ok? Vamos, lógico também, você já sabe que esse cidadão, né, se chama sec-butil. Agora, olha só isso aqui. Qual seria, Sandrão, a cadeia principal? A cadeia principal começa no carbono que tem a valência livre. Então, a cadeia principal, se for nesse sentido, ou nesse, de todo jeito, a cadeia principal tem 2 carbonos, ok? Eu vou escolher essa aí, certo? Vou escolher para cá. Observe que eu tenho 2 radicais, ó. Tenho 2 radicais metil. E eu começo a contar sempre o carbono que tem a valência livre. Então a cadeia principal tem 2 carbonos e tem 2 radicais ligados ao carbono que tem a valência livre. Então os 2 estão ligados no carbono 1, né? Então fica 1, di. Por que o di? Para especificar que você tem 2 metil. Ok? Eu tenho 2 metil ligado à cadeia. Certo? Deixa eu mudar a cor aqui só para... Eu tenho 2 metil ligados à cadeia. Um metil aqui e outro metil aqui. E met, porque é o metil, e il, porque é a terminação dos radicais. Esses 2 caras aqui são radicais. Ok? Beleza. E qual é o nome da cadeia principal? Quantos carbonos tem? 2. Et. E o final, il. Então você tem um dimetil etil. Agora vamos para cá, esse aqui, ó. Qual é a cadeia principal? Maior número de carbonos em sequência. Vou pegar o azulzinho aqui, ó. Sempre com o cidadão que tem a valência livre, começando sendo 1. 1, 2, 3. Quem não faz parte da cadeia principal é um radical. E onde é que está esse radical agora? Ele agora está no segundo carbono. Que radical é esse? Metil. Met porque é um carbono e il porque é um radical. Beleza. 2 metil, o quê? Propil. Prop, 3 carbonos e il porque ele é um radical. Ok? Vou apagar aqui e vou fazer mais alguns do nosso aprofundamento. Vamos ver esses aqui agora, olha só. Esse primeiro aqui, esse cidadão aqui, a gente já sabe o nome dele. A gente já viu lá nas nomenclaturas triviais, que a IUPAC também aceita. Mas o aluno bom, o aluno que quer se especializar mesmo, quer ser bom em química, ele está assistindo essa aula agora. Então, esse radical, que a gente já sabe o nome dele, que a gente chama de N-pentil, desculpa, não é N-pentil, é isopentil, a gente chama ele de isopentil, a gente pode dar a nomenclatura oficial que a IUPAC pede para dar nos radicais, que é o seguinte, vamos lembrar? Primeiro, identificar a cadeia principal. A cadeia principal tem que ter o carbono que tem a valência livre e o maior número de carbonos em sequência. Então tá aqui, o maior número de carbonos em sequência. Sandrão, eu podia pegar assim, eu podia pegar assim? Pode, dá a mesma coisa, dá 4 carbonos de todo jeito. Ok? Mas eu vou pegar em linha reta. Então tem um radical aqui.
E agora eu vou contar, ó. Começa a contar do carbono que tem a valência livre. 1, 2, 3, 4. Começa colocando o nome pelo radical. Que radical é esse aí? Metil. E ele está em qual carbono? No terceiro carbono. Então eu tenho 3 metil. Ele está ligado a uma cadeia principal de um radical que tem 4 carbonos. Então, como é o nome quando tem 4? But. E o final, il. A nomenclatura na química orgânica é um quebra-cabeça. Você vai montando o nomezinho, né? 3, por que 3? Porque alguém está no terceiro carbono. Quem está no terceiro carbono? O radical metil. Se ele está ligado ao terceiro carbono se está ligado ao terceiro carbono de uma cadeia principal. Quantos carbonos tem na cadeia principal? 4, but. E essa cadeia principal é o quê? É um radical. Então ele é butil. Ok? Vamos aqui, ó. A cadeia principal tem que ter o maior número de carbonos em sequência. E dentro dela tem que estar o carbono que tem a valência livre. Aqui eu tenho um radical metil. E agora você vai ficar em dúvida. Sandrão, eu começo a contar dessa extremidade que é mais próxima do radical ou da valência livre, ou dessa extremidade que é mais próxima do radical. Ok? Só que essa maneira de contar aí está errada. O correto, meu amigão, é você fazer isso aqui, ó. Vou mostrar para você. A cadeia principal começa no carbono que tem a valência livre. Ok? Então começa aqui. Então, como você começa nesse carbono aqui, isso aqui, ó, passa a ser a radical. Correto? E aí é que fica mais fácil de contar. 1, 2, 3. Então eu tenho metil no carbono 1, no carbono 2, eu tenho dimetil, que eu já expliquei agora há pouco, dimetil. Por que dimetil? Di2 met, porque tem um carbono, e o porquê é um radical. Ele está ligado a uma cadeia principal que tem 3 carbonos, então ele é um propil. Por que eu quis fazer isso? Eu quis mostrar para você que o número 1 sempre tem que ser o carbono que tem a valência livre. Ok? Por isso que eu quis deixar, por isso que eu fiz a primeira, para você entender que estava errada, e eu fiz a correta agora. O carbono 1 sempre tem que ser o carbono que está com a valência livre. Ok? No caso dos radicais. Beleza? Vamos para a próxima aqui agora. Onde é que começa a cadeia principal? Começa aqui. Maior número de carbono em sequência. É melhor contar para cá, porque eu tenho 1, 2, 3, do que 1, 2 ou 1, 2. Ok? Então, cadeia principal, maior número de carbonos em sequência. Quem não faz parte da cadeia principal é um radical, e eu começo a contar do carbono que tem a valência livre. Então, 1, 2, 3. Onde é que estão os radicais metil agora? Os radicais metil estão no primeiro carbono, 2 vezes. Então eu tenho 1 dimetil, propil. Di2 metil, porque são 2 radicais, está ligado à cadeia principal do radical. Ok? Beleza? Eu posso até fazer mais um agora aqui, deixa eu ver se tem um espaçozinho aqui pra gente, deixa eu mudar aqui a cor do pincel pra gente. O caso do neopentil, como é que ficaria o neopentil? Ficaria assim, ó. O neopentil tem 3 grupos metil, um carbono quaternário, lembra disso aqui? E a valência livre aqui. Não é isso aí, o neopentil? Beleza. Onde é a cadeia principal, maior número de carbonos em sequência. Eu podia fazer isso aqui, isso começa aqui nesse carbono aqui, né? No carbono que tem a valência. Podia ser assim também, ou podia ser assim também, tanto faz. Mas eu preferi ir em linha reta. O carbono que tem a valência livre é sempre o número 1. 1, 2, 3. Eu tenho um radical aqui, ó. Tenho um radical aqui. Então eu tenho 2,2 dimetil, ou seja, o radical metil está ligado todos os dois no segundo carbono, propil.
Ok? Beleza? Entendido aí? Agora olha só que massa esse aqui. Você sabe que existe o N-pentil, que é quando a valência livre está no carbono primário, ok? Mas observe que a nomenclatura trivial não responde qual seria a nomenclatura correta para esse radical, já que a valência livre está no carbono secundário aqui, e a valência livre também está no carbono secundário aqui, eu não posso chamar de sec-pentil, ok? Então aí o PAC fez a nomenclatura oficial para esse radical. Como é que ela fez? Começamos a contar do carbono que tem a valência livre, que é esse aqui. E o maior número de carbonos em sequência. Ele é maior aqui, ó, 1, 2, 3, 4, é maior que 1, 2, ok? Então, 1, 2, 3, 4 para a direita. Eu começo a contar do carbono. Desculpa ali que eu mudei aqui o pincel, ficou um pouco mais fino, eu acho. Ah, tá. Então, o metil está ligado ao carbono 1, que é sempre um carbono que tem a valência livre, é sempre 1. 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho aqui um metil ligado a um butil. Butina, já estou antecipando a aula aqui para os alcanos. Então, um metil butil. E o de baixo? A cadeia principal começa aqui, pode ser daqui para cá, ou daqui para cá, de todo jeito, vai dar 3 carbonos na cadeia principal, ok? Então, aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, correto? Agora, aqui tem uma coisa legal. Olha só. Esse radical é um radical que tem 2 carbonos. Qual é o nome do radical que tem 2 carbonos? Não é et? Ele não está ligado no primeiro carbono aqui. Então eu tenho o 1-etil propil. 1-etil porque o nome do radical é etil. 1 porque está ligado no primeiro carbono. Propil porque a cadeia principal é um propil, tem 3 carbonos. Ok? Beleza? Vamos continuar os nossos aprofundamentos aqui agora. Quero fazer um lembrete para você aqui agora, que é o seguinte. Os radicais alquilas são radicais derivados de alcanos que nós vamos estudar. Alcanos são hidrocarbonetos que têm apenas ligação simples. Ok? Os radicais alquenilas são radicais derivados de alcenos, que são radicais que têm dupla ligação. E os radicais alquinilas são radicais derivados do hidrocarboneto alcino, alcinos, que aí tem tripla ligação. Ok? Então vou dar uma pausa aqui para desenhar para você as cadeias carbônicas com dupla e tripla ligação e como é que ficaria a nomenclatura oficial desses radicais. Então vamos lá aqui, ó. Esse primeiro, a gente já conhece ele é o propenil, né? Mas, de acordo com a IUPAC, né, a gente pode chamar ele contando, né? Deixa eu contar aqui, ó. A cadeia principal tem que ter a dupla ligação, correto? Duas coisas importantes. A cadeia principal tem que ter o carbono que está com a valência livre e tem que ter a dupla ligação na cadeia principal a partir de agora, certo? Como é que ficaria aqui o nome desse cidadão aqui? A gente ia contar, né? 1, 2, 3. 3 não é prop, então a gente pode chamar de 1 propenil. O em questão é para indicar a dupla ligação, certo? E o número 1 é para indicar também em qual carbono está a dupla ligação, porque o carbono que tem a valência livre, ele é sempre o número 1, certo? Então, o 1 é para indicar onde está a dupla. Eu sei que a dupla está entre o primeiro e o segundo carbono, você bota o menor número, certo? Então, 1 propenil.
Ainda é usado, mas o mais usado, inclusive para nomenclaturas que a gente vai aprender de cadeias carbônicas, você escreve primeira quantidade de carbonos, prop, depois você indica onde está a dupla, 1, e escreve enil. Então, prop 1, enil. Ok? Aqui, ó. O carbono que tem a dupla é sempre, o carbono que tem a valência livre é sempre a primeira. A dupla tem que estar dentro da cadeia principal. E o que não faz parte da cadeia principal é um radical. Esse carbono é sempre 1. Aqui é o 2. E aí a gente coloca aqui, ó. Eu tenho o 1-metil, para indicar que no primeiro carbono está o radical metil. Ok? E ele está ligado a uma cadeia carbônica que tem 2 carbonos, mas tem uma dupla. 2 carbonos é et, en, não é porque você não entendeu que foi en, não, é en de dupla, etenil, ok? Então, 1-metil etenil, ok? Beleza? Você também pode chamar essa cadeia de 1-metil enil, certo? 1-metil enil. Sem botar o et, porque já fica subentendido que tem uma dupla aí, 2 carbonos, ok? Agora aqui, ó, esse aqui é o propinil, né? Então a gente pode chamar aqui, ó, a tripla tem que estar dentro da cadeia principal, a gente começa a enumerar sempre o carbono que tem a valência livre. Esse aqui é o 1-propinil, né, indicando onde está a dupla, né, porque lembre-se que a valência livre é sempre o número 1. Ou, de acordo com a nova nomenclatura, prop 1-inil. Lembrando que o in é para indicar aonde está a tripla ligação. Ok? Certo? E esse outro aqui, o radical alquinila, né? Esse aqui é o propagil que a gente viu lá anteriormente. Esse propagil, cadeia principal, começa a contar do carbono que tem a valência livre. Olha aí. Então vai ficar como? Pode ficar 2 propenil, desculpa, propenil não, propinil, ou você pega o 2 e coloca antes do infixo que indica a tripla ligação, ficando assim, ó. Prop 2 inil. Ok? Beleza? Eu esqueci aqui de fazer, vou fazer para você agora, o alil. Lembra do alil? O alil, ele é assim, ó. Ele tem a dupla ligação no radical, mas só que a valência livre é no carbono primário. Não é no carbono primário, que só tem ligações simples, carbono saturado. Como é que a gente faz? Cadeia principal, beleza? Começa a contar sempre do carbono que tem a valência livre. Então não precisa indicar o 1. Eu vou ter que indicar aonde é que está a dupla. E a dupla está no segundo carbono. Então poderia ficar, vamos lembrar, igual o primeirinho lá, ó. Pode ficar 2 propenil, o en indicando a dupla, e o 2 indicando onde é que ela está no segundo carbono. Ok? Ou, nomenclatura mais recente, você vai pegar esse 2 e vai botar depois do prefixo. Prop 2 enil. Meus amados, está aí nossa revisão, né? Nosso aprofundamento sobre nomenclatura de radicais, que poucos alunos conhecem, e você agora, aluno fera, já está sabendo. Ok? Até a próxima e um bom dia.